1 Pedro 2. É versículo 4 ao 10. Versículo 4 ao 10. Tá? É Santo Jesus. Não és bem-vindo. Como eu ia pregar tematicamente, eu fiquei perdido essa semana. Tinha 2 temas na cabeça e não sabia qual desenvolver. Aí eu preferi desenvolver este. Nos ajuda, Deus. Tu és santo, Deus. Tu és poderoso. Essa palavra é tua, Pai. O Evangelho é teu. Dê a graça do teu povo te entender, Pai. Nos dê a graça de ensinar também, Pai. E aplicá-lo em nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Amém, meus irmãos? Podemos meditar a palavra? Podemos fazer a leitura? É o seguinte: e chegando vós para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também nas Escrituras se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, a quem nela crer não será confundido. Assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povos, mas agora sois povo de Deus, para que tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Tu és santo. Pode se sentar, meus irmãos. Tu és maravilhoso, Senhor. Esta é a tua palavra. Esse é o teu Evangelho. Meus irmãos, essa carta do apóstolo Pedro foi escrita nos anos 60 aproximadamente, e era uma carta circular. O que era uma carta circular? Era uma carta para várias igrejas daquela época, naquele tom. E qual que era o objetivo dessa carta? Os irmãos estavam sendo perseguidos, os irmãos estavam com medo. E essa carta, meus irmãos, era para encorajar os irmãos daquela época a sofrerem por Cristo, a passar por sofrimento e não negar o nome de Cristo, testemunhar o nome de Cristo que foi falado a ele. Então, Pedro nos chama de escolhidos de Deus, agora que eles pertencem à família de Abraão por meio de Jesus Cristo. E o que? Que é feito pela morte e pela ressurreição do nosso Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. A fé que é provada pelo fogo, no contexto dele, mais preciosa do que ouro. A nossa fé deve ser provada. Assim como o povo de Israel foi convidado a sair do Egito e ter uma vida separada e ter uma vida com Deus, o apóstolo Pedro vem dizer com ele: vocês também foram chamados da perdição, vocês também foram chamados da escravidão do pecado, para viver em novidade de vida para com Deus. Agora eles são um novo povo de Deus. Neste mundo eles teriam aflições, mas em Cristo ele venceria. E servir a Cristo em meio a uma sociedade perversa. No livro, Pedro chama Roma de Babilônia. E lá no meio, lá tinha toda a perversidade, eles eram servos de outras pessoas que adoravam outros deuses. Então eles estavam sendo oprimidos, perseguidos, eles estavam no meio da perdição. E o que, meus irmãos? Pedro convida os maridos a tratar as esposas com honra, com respeito, e as esposas a imitarem as mulheres do passado. E avisa também que Satanás, o nosso inimigo, está ao nosso derredor.
rugindo, procurando quem possa devorar. E o convite final é que enquanto aqui estamos aqui, nós devemos pensar no nosso lar verdadeiro, que não é aqui, é o lar celeste junto de Deus. Dando a introdução da carta, hoje, meus irmãos, eu quero tratar com vocês o que é pertencer ao povo de Deus. Resumidamente, o que é ser a igreja de Deus. Então, todavia, em todo tempo, quando Deus criou os céus, terra, mar, os homens, Ele sempre quis ter comunhão com o homem. O homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. Essa é a identidade de todo homem. Quer ele caído, quer não. Então, quando Deus fez o homem, o Éden, Adão, era comunhão com Deus, era a igreja de Deus. Quando isso foi corrompido, Deus aconteceu por vários problemas naquele tempo. Deus encontra com Abraão, está chamando o povo, está chamando a nova família, está chamando a nova sociedade. E para mostrar que ele estava no meio do povo, o que ele manda fazer? Um tabernáculo, que era o encontro de Deus. Ali encontrava a igreja de Deus. A igreja de Deus não era só o tabernáculo, não era só o sacerdote, mas era toda a casa de Israel, que deveria ser santa, e essa santificação ser passada pelas outras pessoas. Assim como o Éden, a presença de Deus, a santidade de Deus era para propagar para mais nações, assim era.